Eu sou Glauciane Cristina dos Santos Panta Araújo, meu orientador foi o professor e doutor Milton Luiz Torres, e meu trabalho tem por título A Escola como Universo de Sofrimento e Aprendizado Inverso em Raul Pompeia. Na contextualização, temos o livro de pesquisa, que foi o Ateneu. Ele foi escrito por Raul Pompeia, que viveu entre 1865 a 1895. Esse livro era publicado diariamente em folhetins em um importante jornal chamado Gazeta de Notícias e era considerado uma crônica de saudade por retratar acontecimentos vividos pelo personagem durante a sua infância. Em 1889, ele foi presidente da Academia de Belas Artes. Naquela época, ele viveu sob um rígido sistema de valores morais. Um tema que ele trazia no livro era o relacionamento afetivo entre meninos. E no caso, o homossexualismo era um tema bastante polêmico naquela época. E muitos críticos falavam que ele associava essa imoralidade, como era considerada na época, ao que acontecia na ordem política e social em decadência, que no caso eram as instituições monárquicas. No caso, era uma ordem política corrupta. E por isso ele foi bastante criticado, em vários jornais de grandes circulações. E para defender a sua honra, ele levou até as últimas consequências e cometeu suicídio em 25 de dezembro por causa das críticas que ele via recebendo. Na problemática, nós temos dois tópicos que é: será possível o aprendizado em um ambiente que, embora devesse ser uma fonte de oportunidade para o conhecimento, corrompe os meninos? E o segundo é: como seria possível que o sofrimento de Sérgio o conduzisse ao aprendizado? A história se dá em um internato para meninos, Então seria um lugar ideal para que ele crescesse em conhecimento e em desenvolvimento. Mas, na verdade, era uma rede de corrupção. Havia muitas coisas ali que não colaboravam para o seu crescimento. Então, seria possível ele aprender alguma coisa ali? E também, assim, seria possível que o sofrimento de Sérgio o conduzisse ao aprendizado? O aprendizado inverso, no caso, é o aprendizado que se dá por contraste, isso é, a partir de uma experiência desagradável, cuja repetição se queira evitar. Ou seja, a pessoa aprende nem que seja pelo que ela não deve fazer, ou pelo que ela não quer que os outros sofram também. Em justificativa, temos o equilíbrio pedagógico. Em praticamente todos os momentos de interação com os alunos, os educadores devem encontrar um equilíbrio entre a criação de experiências que são muito difíceis e levaria a uma frustração intransponível por parte do aluno, e experiências que são muito fáceis, aquelas que não proporcionariam qualquer desafio para que o aluno, por sua vez, deixaria de promover qualquer desenvolvimento benéfico. Então, o educador tem que encontrar um equilíbrio entre passar atividades que desafiam o aluno a buscar mais conhecimento. Essas são um pouco mais difíceis. E também atividades mais fáceis, que por sua vez deixaria de promover qualquer desenvolvimento benéfico. O objetivo: examinar aspecto da descrição da vida de Sérgio por Raul Pompeia como processo de aprendizado inverso para o autodesenvolvimento. O livro ele foi escrito quando Sérgio era adulto, E quando ele tinha uma visão mais ampla dos acontecimentos. E no decorrer do livro mostra exatamente isso, um aprendizado inverso em que ele via as coisas e não concordava. Por exemplo, ele não concordava com o método de ensino, ele considerava que os professores eram despreparados, as punições eram injustas, ou então até a não punição, quando ele percebia que o Aristarco, que era o diretor do colégio, estava mais preocupado com o lucro que o aluno trazia para o colégio do que com o desenvolvimento do caráter do aluno. Então, assim, no decorrer do livro, a gente foi observando um alto desenvolvimento do personagem. Em metodologia, eu fiz uma leitura reflexiva, no livro e nos artigos, com atenção especial como os articuladores entendiam o papel do sofrimento no aprendizado de Sérgio, que no caso é uma crítica de recepção, pois meu interesse era saber a influência do sofrimento como metáfora do desenvolvimento
na perspectiva educacional. O resumo da obra conta a trajetória de Sérgio, que durou cerca de 2 anos, desde que ele foi matriculado em um colégio interno, que foi o Ateneu, com 11 anos. A história se passa no Brasil, no século XIX, e tem como espaço o Rio de Janeiro, e mais precisamente o bairro do Rio Comprido, que é onde se localizava o Ateneu. A princípio, o Sérgio ficou encantado com o colégio, pois parecia um colégio perfeito. Mas à medida que o tempo foi passando, ele percebeu que havia ali um sistema de interesse. Alertado por Rabelo, percebeu que havia ali os protetores, que geralmente se aplicavam aos alunos mais velhos, os veteranos. E também havia os protegidos, que geralmente se aplicava aos calouros. Os protetores, eles se aproximavam dos alunos recém-matriculados com o intuito de ajudá-los nas atividades do colégio e protegê-los dos alunos mais velhos. Mas depois ele percebia que havia uma segunda intenção ali, que era o relacionamento afetivo entre os meninos. Vários alunos se aproximaram de Sérgio com essa intenção, que é no caso de Sanches, Bento Alves e Barreto. Mas, a princípio, Sérgio até recebeu algum tipo de ajuda deles, mas quando ele percebeu isso, ele acabou se afastando desses colegas. Ele ficou inconformado com essa realidade, né, porque era contra os seus princípios. Então, ele passa a se dedicar à religião. Ele começa a jejuar, a rezar, só que mesmo assim as suas notas continuavam baixas. Adiante disso, ele se revolta contra Deus e começa a se afastar de todos os colegas, exceto o de Edbert, que era um bom aluno no colégio. Porque, no caso, a amizade entre ele e Egbert não havia segundas intenções e não havia interesses, era uma amizade sincera. Quase no fim do romance, Sérgio revela seu amor platônico por Emma, que era esposa do diretor do colégio Aristarco. Ele aprende a conviver ali como se fosse um sistema de sobrevivência, em que ele passava diante de todas essas dificuldades. A história termina com o incêndio no colégio e a fuga de Emma, e a destruição do império de Aristarco, que era, no caso, o Ateneu. Na análise do aprendizado inverso, temos que Sérgio foi colocado no Ateneu pelo pai com a intenção de que tivesse uma educação de qualidade, mas com o passar do tempo ele percebeu que não seria bem assim. O ambiente escolar promoveu uma luta pela sobrevivência e pouco êxito nos estudos, exatamente porque ele tinha muita saudade do seu familiar, e ele tinha que se esforçar para ter um bom êxito nos estudos, né, e lutar para não se corromper diante do sistema de interesse que havia ali. O livro traz uma crítica ao sistema capitalista que regia o Ateneu, exatamente porque Aristarco estava mais preocupado com o lucro que os alunos traziam estudando ali do que com a qualidade do ensino e com o caráter dos alunos. E a obra mostra que é possível certo aprendizado mesmo em situações adversas e desfavoráveis, exatamente porque ali tudo conspirava para que ele não aprendesse, mas ele acabou se desenvolvendo mesmo assim. No resultado, temos que a obra denuncia o modelo educacional da época, com muitos equívocos e erros danosos, que o ambiente desfavorável e as condições adversas não impedem o aprendizado de Sérgio, pois o poder disciplinador, por mais inadequado que seja, não deixa de gerar ordem, e que a escola ela se tornou um universo de sofrimento, impróprio para o tipo mais adequado de aprendizado. E mesmo que o sofrimento não seja a melhor forma de aprender, ela garante que alguma coisa seja aprendida, a fim mesmo de se evitar a sua repetição. E Sérgio aprendeu algo, mesmo que tenha sido por contraste. Conclusão. Não acredito que o sofrimento sozinho ensine. Se o sofrimento sozinho ensinasse, então todo mundo seria sábio, já que todos sofrem. Para que o sofrimento ensine é preciso adicionar tristeza, compreensão, paciência, amor, abertura e vontade de permanecer vulnerável. Exatamente assim, o sofrimento em si não traz um ensinamento, em si uma reflexão sobre qual aprendizado aquele sofrimento pode trazer para a nossa vida. E aqui nós temos as referências das nossas fontes de pesquisa. Muito obrigada.